Obrigado, a honra é nossa, de verdade, a gente está muito, muito feliz. Nós estamos passando 10 dias aqui em Fortaleza e hoje é o último dia, então a gente está encerrando assim essa turnê com chave de ouro, está sendo maravilhoso, cara. Jesus preparou essa igreja para a gente vir aqui e ter um tempo maravilhoso com vocês. A gente ama, ama, ama a gente que tem fome de Jesus. É muito bom encontrar quem tem fome, quem é apaixonado. E a gente está feliz mesmo, muito honrado. Em nome de Jesus, que seja a primeira de muitas, a gente está felizão mesmo. Bom, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece. A gente é Aljava, lá de Blumenau, Santa Catarina. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Jesus tem falado conosco nesses dias. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir junto comigo em João, no capítulo 4. Eu vou ler de uma versão que se chama A Mensagem. Alguém conhece a versão A Mensagem? É uma versão legal, ela é um pouquinho moderna, mas não escandaliza porque é a Bíblia ainda, tá bom? Só tem umas sacadinhas aqui na mensagem que eu gosto. Eu vou ler João 4, a partir do versículo 4. Todo mundo lá? Versículo 4. Para chegar lá, Jesus tinha que passar por Samaria. E ele caminhou até Sicar, que é uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. E era cerca de meio-dia. E uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. E foi então que Jesus lhe pediu: será que você poderia me dar um pouquinho de água? Porque os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida para o almoço. E a samaritana, surpresa, perguntou: como é que pode um homem judeu pedir alguma coisa para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, na verdade você me pediria água e eu lhe daria a água da vida. E a mulher lhe disse: mas o Senhor não tem nenhum balde com que tirar água, e o poço aí é fundo pra caramba. Onde é que o Senhor vai tirar essa água viva então? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também deu aos seus filhos, os seus rebanhos, e o deixou para nós? E Jesus disse: quem beber dessa água aí, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu ofereço, olha essa versão que legal, a água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, que começa a jorrar agora e não acaba nunca mais. Então a mulher pediu: Senhor, me dá então um pouco dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede e nem tenha que voltar a esse poço. E Jesus disse: vai lá, chama o teu marido e volta aqui. Então é uma história comum pra caramba, que todo mundo conhece. Vocês já ouviram com certeza dezenas de pregações a respeito da mulher samaritana, mas aperta o cinto, tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu quero explicar umas coisas que eu, mesmo depois de tantos anos servindo a Jesus, eu estou enxergando desse jeito pela primeira vez agora. Jesus estava indo da Judéia para Galileia. Alguém aqui já esteve em Israel? Não? Pastor, já teve? No final do culto a gente conversa então com essa galera que não foi ainda. Pera lá. Eu morei 10 anos em Israel. A minha esposa é judia. Eu fui enviado para lá quando eu era adolescente. Eu fui como missionário. Eu vivi 10 anos lá. Conheci a esposa mais maravilhosa do mundo. Pastor, eu acho que a melhor esposa do mundo é a minha. Mais maravilhosa do mundo, cara. Estou morrendo de saudade dela. Amanhã eu volto para casa, graças a Deus. A gente se conheceu lá, casou. E agora a gente está servindo a Jesus aqui no Brasil por uma estação. Nós estamos morando aqui, mas a gente ainda volta para Israel constantemente. Nossa família é de lá. Então eu conheço aquela terra com a palma da minha mão, saca? Quando a gente lê algumas dessas coisas aqui no Brasil, às vezes a gente não entende o que isso significa de verdade. Para ir da Judéia para Galileia, mais ou menos da região de Jerusalém, para mais ou menos da região de Tiberíades, Nazaré, ali perto do mar da Galileia, Jesus tinha que passar por um vale enorme que se chama Vale do Jordão. E o Vale do Jordão é um deserto quente, insuportável de quente.
Quando eu estou ensinando sobre isso aqui em Fortaleza, eu estou dizendo para a galera que é tipo Fortaleza vezes 2 menos o vento. Insuportável de quente. Jesus estava caminhando de um ponto para o outro, e no meio daquela jornada, no meio-dia, quando o dia estava mais quente, ele ficou cansado, e sentou ali, perto do poço, para descansar. E de repente, uma mulher samaritana veio para tirar a água do poço. Agora, aqui tem outro detalhe. Vocês estão comigo? Está todo mundo aqui? Eu fico perguntando isso de vez em quando, é uma mania minha, tá? Então vocês me perdoam, estou dizendo aqui já. Ela estava vindo tirar água, só que era meio-dia, mano. E naquela cultura, ninguém vinha tirar água meio-dia, porque é muito quente. As mulheres saíam de casa antes do sol nascer, com aqueles cântaros de água. Elas caminhavam quilômetros até chegar no poço, enchiam o vaso de água e voltavam para casa mais alguns quilômetros. Então fazer isso, quando o sol estava forte, era insuportável quase. Todo mundo vinha para o poço de manhã cedinho. Só que o poço, sabe como acontece com a gente na fila da lotérica, na fila do caixa do supermercado? Quando você conversa com as pessoas, aquela parada que todo mundo tem que fazer, então é um lugar onde todo mundo se esbarra, todo mundo se encontra. Tem algum lugar aqui onde todo mundo, tipo, a galera gosta de ir comer um lanche, comer uma pizza, tomar um café, passar tempo junto? Me diz o nome de um lugar assim aqui. O Rio Mar. Esse é chique, pô. Esse bicho, ele não vai tomar um cafezinho na padaria, ele vai no Rio Mar. Então, para usar aqui a comparação, o poço era tipo o Rio Mar, é o lugar onde você encontra, você descobre quem casou com quem separou de quem que foi demitido, quem foi contratado, quem passou no vestibular. Fica sabendo das paradas tudo. A mulherada saía do poço com a água para as atividades do dia e a fofoca. Todo mundo ficava sabendo tudo de todo mundo, estamos juntos? Mas a gente descobre daqui a pouquinho na história dessa mulher, que ela tinha uma parte da história da vida dela que impedia ela de querer se expor a um meio como esse. Uma parte que trazia vergonha para ela, que ela queria deixar escondida. Era doloroso demais estar em algum lugar onde todo mundo ia estar falando sobre a história dela. A gente lê um pouquinho depois que ela casou 5 vezes e agora estava morando com o namorado. Lembra da história? Ela tinha uma parte que ela queria esconder, que ela tinha vergonha. E por causa da vergonha, ela estava caminhando ao meio-dia, na hora mais quente do dia, para evitar o contato com as outras pessoas. E deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, porque eu não sei se vocês já notaram, mas carregar a vergonha, a culpa, a rejeição, é muito mais trabalhoso do que viver livre dela. Exige de nós muito mais esforço, brother. Não escandaliza que eu digo brother, eu falo essas gírias assim, mas eu amo Jesus, prometo para vocês. E ela estava indo lá, cara, passando aquele trabalho todo para se proteger, para não se expor, para não ter que encontrar ninguém, para não ter que encarar a vergonha dela. E de repente, sentado lá naquele poço, onde ela queria passar o tempo sozinha, estava Jesus. Ela não sabia quem ele era ainda, mas ele era um judeu. Alguém já viu uma fotinho de como um judeu se veste? Os trenzinhos aqui do lado da cabeça, a roupa toda preta, sabe? Aquela coisa esquisita. Antigamente o tipo de roupa era outro, não era aquela roupa toda preta, mas eles também tinham uma vestimenta diferente. Era uma coisa que era cultural. Quando você olhava de longe, você sabia que tinha um judeu lá, que era aquele cara lá era judeu. E tinha uma coisa sobre o povo judeu. O povo judeu era um povo que tinha aquela... Eu não vou entrar tanto no mérito teológico aqui, se isso é correto ou não, só vou ilustrar o texto. O povo judeu tinha uma pompa de um povo santo, cara. Eles eram santos, eles eram escolhidos, eles eram os caras que tinham um relacionamento com Deus, eles eram os caras que sabiam quem Deus era. E o povo samaritano era um povinho, era um populacho, era um povo que servia o Deus de Israel, mas que servia todos os outros deuses também. Eles eram um povo bagunçado, misturado, que não sabia de nada. E o povo judeu tinha nojo deles. Os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Estamos juntos?
Então lá está vindo a mulher que está querendo se proteger, que não quer ver ninguém. E quem que está sentado lá no poço? Um daqueles santarrão lá, um crente, velho. Cara, que você olha para você sabe que ele é crente? Eu conto às vezes que meu avô e minha avó são pastores. Eu conheço o evangelho desde que eu sou criança. Na casa dos meus avós, assim, agora fim de semana, quando a gente vai, por exemplo, na piscina na casa dos meus avós, meu avô está de bermuda, você olha para o joelho dele, tem calo no joelho, daquele cara que tem calo no joelho de orar. Passatempo dele é deitar na piscina e ficar recitando o Salmo 119, de trás para frente para trás. Ele faz musiquinha com o Salmo 119, ele é apaixonado por Jesus. E eu tinha medo do cara, eu tinha medo do meu avô quando eu era menor. Ele era tão crente que ele me dava medo, me assustava. Jesus tinha a cara de um cara desses, ele se vestia igual. E pior, ela era mulher e ele era homem. E a gente hoje em dia não tem noção do abismo que existia entre as mulheres e os homens. Hoje em dia eu sei que ainda é difícil para as mulheres às vezes, mas naquela época, cara, mulher não era considerado gente direito, mulher era quase gente. Era a cultura daquele tempo. Então minha cabeça é bem criativa, eu queria que vocês pulassem dentro da história junto comigo, tá? Vamos enxergar o filmezinho assim. Pensa no filmezinho da mulher chegando, pensando, caramba, eu só queria um pouquinho de silêncio, eu só queria que me deixasse em paz, eu só não queria ter que me expor para ninguém, agora eu preciso encarar esse crente aqui na minha frente, brother. E ainda é homem, ainda acha que eu sou meia gente, não sou nem gente inteira. E eu fico imaginando ela chegando perto daquele poço, cabisbaixa, chateada, e Jesus está lá. Aí ela chega, e Jesus faz uma parada incrível. Ele vira para ela e diz assim: boa tarde. Você podia ir me dar um copinho de água? E na minha cabeça eu fico imaginando a mulher quase caindo no chão. Porque aquela foi a parada mais inesperada que Jesus podia fazer. Vocês entendem que a gente tem um conjunto de normas sociais, de comportamentos que são aceitáveis? Por exemplo, não te conheço, como é que é o teu nome? Francisco, prazer Francisco, sou Rodrigo. Fazer isso aqui não é normal? Agora, se eu não conhecesse ele, fosse me apresentar para ele, eu desse um abraço e um beijo na bochecha dele, não ia ser estranho? Não é uma parada que já não está acostumado, que quebra o nosso conceito do que é certo, do que a gente fica assim, uou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Jesus, que era um homem judeu, reconhecer a presença de uma mulher samaritana, ainda daquelas piorzinhas lá da vila, foi uma coisa absurda. Quando ele virou para ela e disse, será que você podia me dar um copinho de água? É quase como se ele tivesse dado um abraço nela. Foi uma parada que ela nunca esperava na vida, que um negócio desse pudesse acontecer. Ele quebrou todas as normas culturais, ele destruiu toda a barreira de preconceito, tudo que tinha, cara. Ele fez uma parada totalmente inusitada para falar com ela. Ainda arranjou uma desculpa, disse tipo assim, tô com sede, me dá aí um copo de água. Achou um assunto para falar com ela. Puxou uma conversa, procurou um negócio para poder dizer oi. Jesus é incrível, brother. E aí, eu não sei se isso acontece com vocês. Quem voltou do encontro aqui? Não sei se isso acontece com vocês, mano. Vocês que voltaram do encontro. Não sei se acontece com vocês que estão sentados aqui. Acontece comigo um monte de vezes. Às vezes eu estou na minha jornada de tentar lidar com as minhas vergonhas, com as minhas limitações, com os meus problemas. Às vezes eu estou naquele dia, sabe aquele dia que você não queria ter que olhar para ninguém, não quer ter que se explicar para ninguém, aquele dia, e daí de repente naquele dia, Jesus olha para a tua cara e diz, oi, boa tarde, dá aí um copinho de água, qualquer coisa, vamos até ali, vamos fazer sei lá o quê. E quando Ele fala conosco, acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com aquela mulher. Todos os medos, as inseguranças, as incertezas vêm para fora. Ela começou a dizer, mas peraí, como é que tu que é um homem judeu está falando comigo que sou uma mulher samaritana? Que loucura é essa? Como é que Jesus pode invadir a nossa bagunça?
Como é que pode, cara, Ele dar um passo para dentro do nosso caos? Como é que pode Ele dar um passo para dentro da nossa confusão e tratar a gente como se a gente fosse uma pessoa normal, sabe? Olhar para a gente e não dizer assim, mas olhar e dizer, oi, tudo bom? Boa tarde. Meu Deus. E aí Jesus disse uma coisa para ela que é incrível. Ele falou, cara, nas versões mais tradicionais da Bíblia, o Senhor disse, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, o dom de Deus. E eu amo essa versão, a mensagem que interpreta isso dessa forma. Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, na verdade tu ia me pedir água e eu ia plantar dentro de ti uma fonte de água que começa a jorrar agora e não acaba nunca mais. Olha como é que a coisa funciona no reino de Deus. É desse jeito que a coisa funciona. Jesus olha para nós e Ele diz assim, filho, me dá água. Aí a gente fica, mas eu não sou digno, eu sou mulher samaritana, eu não posso, o poço é fundo, meu Deus, não tem balde para tirar água, que coisa. E aí Jesus diz, não, se tu entender quem eu sou, se tu entender o meu caráter, a minha natureza, a minha generosidade, quando eu te pedir água, tu vai olhar para mim e dizer, Jesus, eu não tenho água, mas então me dá tua água, e eu vou plantar dentro de ti uma fonte de água. Tudo, brother, quando eu aprendi isso aqui, minha vida virou de cabeça para baixo, mano. Tudo que Jesus pede da gente, na verdade é um convite para Ele nos dar aquilo que Ele pediu de nós. Me dá água, eu não tenho água, então me pede água. Jesus, então, se tu me pediu água, eu te devolvo o pedido, me dá água. E aí Jesus vem e planta dentro de mim uma fonte de água. Olha que coisa absurda. Mas sabe o que está acontecendo? Eu vou trocar a palavra água, porque eu vou dizer uma coisa que Jesus está pedindo para a nossa geração. Jesus está pedindo, brother. Jesus, eu ouço isso todo dia no meu ouvido, mano. Jesus chega perto de mim e Ele diz assim, filho, me dá um copo do teu casamento. Dá aí um cálice teu casamento. Eu quero tomar o sabor, eu quero provar o sabor do teu relacionamento com a tua esposa, como um cara que prova um bom vinho. Eu quero sentir o cheirinho da paixão de vocês. Eu quero sentir o gosto do compromisso que vocês têm um com o outro. Aí às vezes eu olho para Jesus naquele dia que eu estou carnal e que a gente brigou e que está tudo errado. Eu digo, Jesus, mas não tem, não dá, não tem água aqui. E aí eu lembro quem Ele é. Porque a chave não é tanto o que Ele está pedindo, a chave é que Ele está pedindo. Eu não sei o que Ele te pediu, mas isso não é importante. O importante é que Ele te pediu. Se foi Ele que pediu, então a parada não é mais impossível. Aí eu viro para Jesus, porque eu estou dizendo para você, escreve que eu estou dizendo, velho, daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás, e o divórcio vai ser caramba, dá para acreditar que tinha uma época que a igreja era assolada pelo divórcio? Vocês entendem? Eu quero construir uma cultura, onde os meus filhos vão crescer, sem saber o que é que todos os amiguinhos da escola são de pai divorciado. Onde é que está uma geração de jovem aqui que está namorando, que vai casar, sei lá eu como é que vocês fazem? Está noivando, e que está dizendo assim, Jesus, na minha geração, velho, essa parada de divórcio vai acabar, mano. As famílias vão ficar unidas, velho. A gente vai, daqui a pouco nas escolas vai ter um negócio, mas é impossível, o mundo vai ficar cada vez mais escuro. Brother, vai ler a Bíblia, mano. O papel da igreja é brilhar no meio das trevas. O papel da igreja é brilhar no meio das trevas. A gente vai restaurar a história das famílias no Brasil, em nome de Jesus. E é impossível para nós, é impossível. Mas foi Jesus que pediu da gente, então vamos devolver para Ele o pedido. Dizer, Jesus, a gente não sabe como viver casado, a gente não sabe como honrar a esposa, a gente não sabe como honrar o marido, criar filho mesmo, nós não sabemos nada do que fazer, a gente não sabe.
planta dentro de nós aquilo que a gente precisa para cumprir aquilo que o Senhor pediu, saca? Vamos junto? E Jesus continuou conversando com aquela mulher. E quando ele finalmente convence ela a aceitar a água, e ela diz: tá bom, Senhor, então me dá um pouco dessa água para que eu não tenha mais sede. O que ele disse para ela? Vai lá, chama teu marido e volta aqui. Ê, treta. Por que Jesus fez isso, cara? Parece que ele ficou convencendo ela. Não, olha, essa água aqui é para ti. Aí ela diz: não, mas mulher samaritana, como é que você está falando comigo? O poço é fundo, todas as desculpas. Quando ele finalmente convenceu ela, e ela disse: ah, então, poxa, se é para mim, então me dá um copo dessa água aí. O que Jesus fez? Parece, a impressão que a gente tem é que ele fez assim, ó, beleza, agora vai lá, resolve todos os teus pecados, e daí depois volta aqui, daí eu te dou água. Chama lá teu marido, daí volta. Né? Sabe por que a gente enxerga isso desse jeito, cara? Porque a gente gosta da imagem de um Jesus irritado. Ou quantas vezes eu preguei sobre Jesus fazendo um chicote para entrar no templo, e bater no bumbum de todo mundo que está em pecado, e esquecendo que a vez que Jesus fez um chicote para dar chicotada foi no bumbum de crente, mano. Não foi tanto no bumbum de pecador, não. A galera que estava lá no mundo, rolando na lama, tentando, tudo quebrado, tudo virado, Jesus nunca bateu com chicote no bumbum deles. Ele não fez aquilo para envergonhar aquela mulher, ele não fez aquilo nem para confrontar ela. Vem comigo na história. Vem comigo na história. Respira fundo aí, tá todo mundo bem? Todo mundo sabe que na Bíblia, água é um símbolo para a palavra de Deus. Por exemplo, em Efésios 6, Paulo diz o seguinte: ele diz que os maridos, ele está ensinando sobre casamento, ele diz que os maridos têm que apresentar as suas esposas sem mácula, sem mancha, lavadas pela água da palavra. A palavra é uma água que brota de dentro do nosso interior. Então, enquanto aquela mulher estava conversando com Jesus, e Jesus abria a boca dele, o que estava saindo de dentro da boca de Jesus? A palavra. E quando a mulher abria a boca dela, o que estava entrando dentro da boca dela? Água. Ela estava bebendo. No processo da conversa, na verdade, ela estava bebendo água viva. Isso aqui é a coisa louca. Sem que a gente entenda o que está acontecendo conosco, Jesus já começa a mudar a nossa história. Sem que a gente tenha os termos teológicos para definir o que exatamente que está acontecendo conosco, uma parada lá dentro de nós começa a rodar, começa a mudar, tudo dentro da gente começa a ser transformado enquanto a gente conversa com Ele, sem entender nada ainda. Ela não tinha nem descoberto que Ele é o Messias ainda, mas ela já estava bebendo água viva. E aí, se aquela mulher é tão humana quanto eu acho que ela é, eu acho que ela é parecida comigo, e talvez com alguns de vocês. Porque comigo acontece essa bagaça aqui, ó. Eu estou lá bebendo água viva. Vocês estão bem? Estou lá bebendo água viva. Jesus está falando comigo, eu não estou nem entendendo o que está acontecendo ainda. E aí lá no fundinho da minha cabeça, cara, lá no fundinho da cabeça daquela mulher, vem aquela vozinha que diz assim: mano, se ele te conhecesse, ele não ia estar aí falando contigo. Se ele soubesse que você não falhou uma vez, você falhou a primeira, daí falhou a segunda, daí falhou a terceira, daí falhou a quarta, daí falhou a quinta, agora você desistiu de tentar estar morando com o namorado, desistiu já. Se ele soubesse que no meio de um povo que já é ruinzinho, que é o samaritano, tu é a pior. Se ele conhecesse o teu podre, se ele soubesse a tua história, ele não ia estar te prometendo água viva. Ele não ia estar te dizendo que a história da tua família vai ser diferente das gerações que vieram antes de ti. Ele não ia estar te dizendo que mesmo que todos os casamentos na tua volta tenham acabado em divórcio, que o teu vai ser diferente. Ele não ia estar dizendo que os teus filhos vão sair das drogas por causa do testemunho que está acontecendo na tua vida. Se ele soubesse a profundidade do pecado que está dentro do teu coração, ele não ia estar aqui falando contigo. E aí Jesus faz a parada que ele sabe fazer como ninguém. Ele invade os pensamentos dela com uma frase: vai lá, chama o teu marido
e volta. Senhor, mas eu não tenho marido. Eu disse bem que você não tem marido. Você já teve 5 e agora você está morando com um namorado. O que ele estava fazendo para ela? Eu sei. Ele estava dizendo, eu sei. Essa parada te dizendo que eu não sei é mentira. Eu já sei. Tudo que tu está tentando esconder, eu já conheço. Eu conheço todas as paradas mais profundas, mais negras, mais escuras. Tudo aquilo que te envergonha, tudo aquilo que te segura, eu conheço tudo. Bebe mais água. Bebe mais água. Toma aqui mais um copo de água. Eu conheço o teu fracasso. Eu conheço a tua insuficiência. Toma aqui mais água viva. Bebe mais água viva. Continua conversando comigo, bebe mais água viva. A verdade da nova aliança é que as nossas limitações não nos barram da presença. A minha carência de graça me qualifica para receber graça. É uma mentira do diabo. O diabo aponta para a tua fraqueza e diz assim, olha aí, ó, por causa dessa fraqueza você nunca vai ser nada. Jesus aponta para a tua fraqueza e diz, olha aí, ó, por causa da tua fraqueza tu vai ser tudo que eu disse que tu ia ser. Meu Deus, Ele é demais, cara. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu a pior mulherzinha daquela vila. Tanto que o testemunho dela, quando ela largou aquele vaso de água e foi contar para a vila, o que ela disse? Ela disse, gente, vem ver um homem que me conhece. Ele sabe tudo a meu respeito. Está entendendo, mano? Eu não sei o que Jesus está te pedindo, qual que é a água que Ele está pedindo de ti nessa noite, nesse tempo da tua vida. Eu não sei qual que é aquilo que parece impossível. Eu quero dizer uma parada para libertar a nossa mente. No Antigo Testamento havia uma lei, o mandamento mais importante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, sim ou não? Isso é uma parada que parece impossível. Eu passei anos da minha vida me sentindo condenado por esse versículo. Eu via Deus apontando o dedo para mim e dizendo, tu tem que me amar, cara, de todo o teu coração. Aí eu fazia besteira e pensava, caramba, mas eu tinha que amar a Deus de todo o meu coração, velho. Um dia eu entendi que a cruz divide a história da humanidade em antes e depois, sim ou não? Eu não estou antes da cruz, eu estou depois da cruz. O que aconteceu depois da cruz é que toda exigência da lei se torna uma promessa. Deixa eu explicar. A lei aponta o dedo para mim e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. A graça aponta para o meu coração pequenininho, insuficiente, e diz, mano, eu quero te contar uma coisa. Amarás o Senhor teu Deus. Estou te prometendo, você vai amar. Você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. A exigência se torna uma promessa. A exigência de Deus para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Ele olha para nós, um bando de gente imperfeita, pecadora. Aí Ele olha para a gente e diz assim, novidade. Essa vida que vocês vão viver, vocês vão andar na minha presença e vão ser perfeitos. Ai, meu Deus. Sabe, a maior revolução que eu vivi nos últimos anos da minha vida, pastor. Eu me converti quando eu tinha 13 anos. A minha família sempre foi crente, então sempre estive envolvido com o ministério, com a igreja. Mas quando eu tinha 13 anos, Jesus sentou do meu lado no sofá, na casa da minha tia. Ele falou comigo, mudou minha história, me virou de cabeça para baixo. Eu virei um apaixonado por Jesus. Eu fiz um monte de coisa. Eu fui enviado para Israel como missionário quando eu era adolescente ainda. Acertei um monte, errei um monte, fiz um monte. Ai, meu Deus. E depois de um tempo de viver no ministério, de viver missões, eu virei um cara tão atormentado
pela necessidade de, meu Deus, eu preciso ser perfeito, eu preciso agradar a Deus. Se eu não fizer, as pessoas vão para o inferno. E se eu não orar tantas horas, e se eu não... E eu sempre falhava no meu próprio alvo de ser bom. Eu viajava o Brasil inteiro, viajava o mundo inteiro, velho. Aí antes de subir em avião, eu sentava lá na cadeirinha do avião e pensava, velho, é nesse voo aqui que Jesus vai me matar. Pensava, paranoico, maluco, comecei a enlouquecer. Eu sentava no avião e pensava, eu vou tanto que uma hora o avião vai cair, mano. Jesus vai me matar, velho. E eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais nada. Porque eu enxergava o Jesus de chicote na mão. Eu enxergava o Jesus, tipo o faraó, assim, chicotada, exigindo tijolo de mim. Tijolo, tijolo crente, tijolo pastor. Discipula, cadê? Onde é que está a vida? Onde é que está a ovelha? Quantas células você tem agora? Um dia eu descobri que Jesus é bom. Eu descobri que Ele não diz que Ele é bom, Ele é bom. Eu descobri que Ele não é bom demais para ser verdade. Ele é bom demais, mas Ele é verdade. Ele é verdade. Tudo que Ele diz a respeito dEle é verdade. E Ele olhou para mim e disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ah, meu Deus, caramba, mudou minha vida, me converti de novo, pastor. Converti de novo, cara. O que Ele está pedindo para ti? Qual que é a água que Ele está pedindo para ti? Ele é bom. O que Ele está pedindo para ti, na verdade, é um anúncio. É Ele te dizendo que Ele vai plantar dentro de ti essa parada que Ele está te pedindo. Vocês aguentam a gente ir mais um tiquinho só para frente, pode ser? Agora eu vou ler o versículo 27. Uma água, por favor. Por favor. Versículo 27. Obrigado. Estou falando de água viva, me dá sede. Versículo 27. Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Eles não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Tem algum discípulo de Jesus aí? Oh, meu Deus, falta feijão para esses discípulos. Cadê os discípulos de Jesus aí? Olha, eu também sou discípulo de Jesus. Então olha o que os discípulos fizeram. Os discípulos tinham sido enviados numa viagem missionária, numa tarefa ministerial de comprar a comida do almoço. Estamos juntos? Era uma tarefa do ministério. Vai comprar comida do almoço. Jesus mandou eles ir comprar comida do almoço. Igual Ele olha para a gente às vezes e diz tantas coisas. Vai liderar a adoração, vai viajar em missões, vai ser líder de célula, vai fazer aquilo. Ele nos deu uma tarefa para os discípulos. Quando eles voltaram de cumprir a tarefa, eles olharam para Jesus. Jesus estava lá sentado no poço, conversando com uma mulher meio estranha, uma samaritana. E a Bíblia diz que eles ficaram escandalizados. Eles fizeram cara de vaca, assim, sabe aquela cara? Cara longa, sabe aquela cara de nojinho, assim, ó, tipo. Não gostaram, cara, do que Jesus estava fazendo. A gente tem essa petulância às vezes, né, brother? A gente diz assim, pô, eu não gostei disso aí que Jesus está fazendo hoje. Essa música aí foi muito esquisita, não gostei dessa música aí, eu não. Aí a mulher foi embora, foi lá evangelizar na vila. E os discípulos vieram para dizer, mestre, vem comer. Você não quer comer? Aí ele falou, não, obrigado, já comi. Aí eles perguntaram, mas quem é que te trouxe comida? E Jesus falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem ainda, vocês não provaram ainda. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Às vezes, presta atenção aqui em mim, estou quase acabando. Às vezes, quando a nossa perspectiva está errada, a nossa missão se torna supérflua.
Jesus enviou eles para comprar comida para o almoço. Era uma parada necessária, era uma parada boa, não era má de jeito nenhum. Mas porque quando eles voltaram para apresentar o fruto da missão, Jesus está aqui, o almoço feito. Mas eles estavam com a perspectiva errada a respeito da samaritana. Jesus disse para eles: não, obrigado, eu já comi. Esse trabalho de vocês irem até a cidade e voltar até aqui foi em vão. Já comi, não precisa mais. Nosso esforço em cumprir tarefas ministeriais se torna em vão se a nossa perspectiva não estiver alinhada com a dele. Eles fizeram cara de nojinho para aquela samaritana. E aí Jesus virou para os caras e disse: olha, mas sabe uma coisa? Vocês não dizem aí que daqui a 3 meses vai ter a colheita? Vocês não dizem aí que daqui a pouco Jesus vai invadir o Brasil com um avivamento, e que vai tudo mudar, e que a nação vai se converter, e que vai ser massa, que as universidades vão ser alcançadas, e barará, abre o olho, enxerga uma coisa, não é daqui a 3 meses vai ter colheita, os campos já estão brancos agora, só que tem um porém, tem um problema, eles estão brancos no meio daquele povo que faz a igreja fazer cara de nojo. Eles estão brancos. Senhor, salva a minha família, faz alguma coisa na minha família. Daqui a pouco Jesus vai salvar minha família. Aí Jesus vem para ti e diz assim: não, mano, o campo já está branco, já tem gente pronta para a colheita. O problema é que é aquela gente que mais ofende o teu senso de santidade. É aquele povo que você faz careta para chegar perto deles e diz assim: não, mas eles são carnal demais. É aquele tio, aquele primo, aquele parente que você diz: não, mano, não, a boca deles é suja. Me dá um ruim por dentro. Não gosto de chegar perto, não gosto de ir na casa deles. Mas é aquele campo que está branco. É aquele campo que está pronto para ser colhido. Tem alguém aqui que está na faculdade? Na universidade? Aí vocês, de certo, igual eu, igual um monte de maluco espalhado pelo Brasil, a gente está tudo dizendo assim: Jesus, visita as universidades do Brasil, Senhor, faz alguma coisa. Cara, eu acredito que Ele vai fazer, eu acredito. Mas sabe de uma parada, sabe quando que Ele vai fazer? Ele vai fazer quando a gente pegar o nosso preconceito e jogar o nosso preconceito de lado e encontrar o grupo mais de esquerda, mais de humanas, mais do avesso, e lá no meio dizer assim: oi, tudo bom? Boa tarde. Vim trocar uma ideia aqui, beleza? Não vim enfiar abaixo de vocês. Vim dizer: boa tarde, tudo bem? E aí, um copinho de água para mim? Sabe aquele povo? Oi, eu não quero ofender ninguém, tá? A gente está de boa aqui. Está todo mundo bem? Todo mundo feliz ainda? Amém? Estou falando uma revelação que é pessoal nossa. Se você não gostar dela, não tem problema. Come a carne, joga a espinha fora, não tem problema. Não tem problema. Eu não vou me ofender com vocês. Mas sabe aquele povo que casa errado? Aquela galera que entendeu errado, que cultua errado, a religião deles é mista, a filosofia deles é mista, eles bagunçam a família, eles fazem tudo do avesso, eles se metem lá no meio da política e, que coisa, e a igreja quase quer chamar eles de inimigo. E Jesus diz: abre o olho, velho. Eles não são inimigos, eles estão no campo da colheita. Eles não são inimigos, eles são o campo da colheita. Para de colocar eles no inferno, começa a puxar eles para o céu. Para de ir para o Facebook e para o Instagram, colocar eles no inferno, começa a chamar eles para o céu. Olha que coisa louca, Jesus tem uma habilidade incrível de olhar para nós e chamar a justiça de dentro de nós, que ainda não existe, como se ela já existisse. Ele chama as coisas que ainda não são como se elas já fossem, sim ou não, está na Bíblia. E a gente foi chamado para caminhar na imagem e semelhança de Deus, para fazer tudo aquilo que a gente vê o nosso Pai fazer. Esse era o segredo do sucesso de Jesus. O que ia acontecer se a igreja, ao invés de ser uma voz que condena, fosse uma voz que chama o precioso que está dentro de um mundo perdido para fora? Quem lembra daquela parada? Estou quase acabando, tá? Mais uns minutinhos aí. Está ficando tenso, respira fundo, vai. Todo mundo bem?
aquela parada que aconteceu no Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, há uns meses atrás, que teve aquela exposição daquele senhor que estava despido, sem roupa, uma exposição de arte lá, uma coisa absurda. Aconteceu no Museu de Santander também, no Rio Grande do Sul. Foi um absurdo, uma atrocidade, cara, uma coisa incrível. Mas o que eu vi, e todo mundo, a gente tem vontade de fazer isso, eu também tenho. O que eu vi de crente indo para as redes sociais e colocando aquele povo no inferno. Canalha, sem vergonha, bando de sei lá o quê, porque e a gente acha que xingar os outros é fruto do Espírito. O cara abre lá Gálatas 4 e lê. Xingar o pecador é um fruto do Espírito. Sabe qual que é meu sonho? Quem é artista aqui? Vai, levanta a mão, deixa eu ver. Oh, graças a Deus, algum corajoso. Lá, outro corajoso. Eu sabia que o Cabeludo tinha que ser artista, velho. Ó, velho, sabe qual que é meu sonho? Olha que coisa massa. Pensa. Naquele museu lá de arte moderna de São Paulo, brother. Naquele museu. Numa sala, aquela exposição absurda, com as criancinhas lá, cara, sendo expostas àquilo que não devia acontecer nunca no nosso país. Mas pensa, se na sala do lado tivesse uma obra de arte daquele Cabeludo ali, ó. Uma parada que é profética de verdade. Deixa eu explicar um negócio. A arte profética não é um desenho do leão, do cordeiro, da cruz e da coroa. Isso não é arte profética, isso é arte figurativa. A arte profética pode ser qualquer coisa. 30 segundos mais. Em hebraico, a palavra, para eu dizer assim, ó, eu estou carregando uma palavra de Deus dentro de mim, para o Brasil. Saca? Essa palavra, em hebraico é a palavra davar. Davar. Vai lembrar? Davar significa coisa. É uma coisa, é um troço, é uma substância, é um objeto. Não é um conjunto de sílabas, não é um tantinho de sons, é um negócio. Quando você diz assim, eu tenho uma palavra de Deus para o Brasil, você não tem um conjunto de sílabas para o Brasil, você tem um negócio aqui dentro. Está entendendo? Quem está comigo nisso aqui? E a palavra de Deus pode se manifestar através de nós de qualquer forma. Velho, pode ser uma parada de arte moderna, maluca, com uma sacola plástica rasgada aqui, uma cadeira lá, 3 rabiscos no teto. Mas porque o cara que fez foi aquele Cabeludo que ama Jesus, que carrega uma coisa de Deus, a palavra de Deus dentro dele. A hora que pensa naquelas criancinhas saindo daquela exposição contaminada, terrível, de repente entrando na sala onde está a exposição do brother Cabeludo lá. E não tem um desenho do leão, do cordeiro, da cruz e da coroa. Tem uns rabiscos, uma cadeira jogada, um negócio, uma música tocando, uma coisa meio, sei lá. Mas a palavra de Deus que brota de dentro dele começa a lavar a mente dessa geração. Você está lá no meio da tua aula de física, brother, apresentando um trabalho. Você não está falando porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você está explicando o teorema de Pitágoras, sei lá o quê. Está falando de qualquer coisa. Mas não é o conjunto de palavras que você fala. É a parada que está dentro de ti, que brota para fora de ti. Aí você está lá apresentando um trabalho de história. E no meio do trabalho de história, o jeito que as pessoas pensam sobre o mundo começa a mudar. Quem é músico aqui? Levanta a mão, por favor. Cara, sabe o que eu estou orando, velho? Eu estou orando para Deus pegar os músicos, os compositores, de dentro da igreja, para a gente começar a escrever música que toca no rádio, que toca quando o cidadão está lá sentado no barzinho, velho, pensando em trair a esposa dele, de repente toca uma música desse brother ali, ó, e a mente do cara começa a ser transformada por ouvir a música, sem entender o que está acontecendo com ele. Ele começa a pensar, não, mano, eu preciso voltar para casa, velho, eu não vou trair minha esposa não, cara. Isso é arte profética. Isso é o que pode acontecer com a gente, quando a gente tirar o nosso preconceito, quando a gente parar de fazer cara de nojo, e entender que os samaritanos são confusos, mas é o nosso campo de colheita. Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse, vocês vão
receber do alto o poder do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Aonde? Jerusalém. E depois aonde? Em Samaria. E depois dos confins da terra. A gente gosta de Jerusalém aqui da igreja, é lindo. Todo mundo quer. Uau! Maravilhoso. E a gente gosta dos confins da terra. Se tem uma parada que crente gosta de ser, é o cara em cima da plataforma e o cara no campo missionário lá, do outro lado do mundo. Agora, Samaria, bicho, o povo complicado da tua família, os amigos difíceis da tua escola, aquele povo que te... ali, você não dá para ir para os confins da terra sem passar por Samaria. Eu quero propor isso para vocês, que Jesus vai mudar a história do Brasil, quando a gente entender que é hora de Samaria. É hora de Samaria. Eu vou falar uma palavra, isso é uma parada profética. Você recebe se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Mas Jesus vai tirar, ouve o que eu estou dizendo, por todo o Brasil, Jesus vai pegar a luz da igreja e vai tirar ela de debaixo da vasilha do ministério de tempo integral. Ele vai pegar o talento da igreja e ele vai remover a vasilha do ministério de tempo integral de cima dele. Só 5% das pessoas, estatisticamente falando, 5% foram chamados para o ministério de tempo integral. Mas 100% são filhos e filhas, chamados para manifestar o reino por onde a gente andar. 100%. Se tu é músico, cara, eu quero te incentivar. Pelo amor de Deus, comece a sentar lá no teu quarto e dizer: Jesus, me sussurra aqui no meu ouvido a trilha sonora para essa geração. Eu estou orando dizendo: Jesus, eu quero que o próximo Legião Urbana do Brasil saia de dentro da igreja. Eu quero que os próximos Beatles do mundo saiam de dentro da igreja. Tem que ser uma gente que escreve sobre fidelidade, que escreve sobre justiça. Pensa nisso, cara. Pensa a gente escrever uma música, mano. A gente escrever uma música que faz a galera jovem do Brasil inteiro ouvir e de repente ser tomado por fome de justiça e começar a dizer: cara, aborto é uma parada horrível que tem que acabar na nossa vida. Isso, saca? Escrever uma música que faz uma geração inteira ter coragem de causar uma reforma no governo. Isso é arte profética, mano. A arte profética não precisa necessariamente ser tu pegar o microfone e cantar em línguas. A arte profética é tu reproduzir o céu na terra. Isso é arte profética. As paradas mais proféticas que vão começar a acontecer no Brasil nesses próximos dias. Alguns arquitetos vão ser tomados por um espírito de profecia e vão começar a desenhar prédios, brother. Alguns engenheiros civis vão ser tomados mesmo pelo espírito de profecia e vão começar a reprojetar todo o sistema hídrico das cidades. Eu tenho amigos, cara, que estão servindo o Senhor, sabe como? Trabalhando numa ONG lá em Israel, desenvolvendo tecnologia para acabar com a fome no mundo, cara. Reproduzindo o céu na terra. Isso é uma parada profética. Ah, pastor, mas eu estou aqui em Fortaleza, cara, aqui no Ceará, aqui no meio do Brasil, eu não tenho nem tanta condição, eu não sei nem para onde ir direito. Não é o que Ele está te pedindo, mas é que Ele está te pedindo. Ele escolhe as coisas que não são, mano. Ele escolhe as coisas. Eu amei, cara, ouvir os 30 segundos que eu ouvi do pastor falar. Que ele era de uma família humilde. E que hoje em dia, mesmo sendo pastor de uma comunidade tão grande, tão bem sucedida, ele é médico. Eles estão vivendo o sinal e a maravilha aqui do que Jesus vai fazer nessa nação. Aqui na frente de vocês, em cima do púlpito, todo domingo. A nossa geração vai ser cheia de coragem para sonhar, cara. Os pais... Nosso papel como pais, eu vou encerrar dizendo isso. Nosso papel como pais e mães, como líderes, é criar em volta da nossa vida um ambiente onde seja seguro os nossos filhos tentarem.
que eu quero fazer em todos os meus relacionamentos, pastor, com todas as pessoas que eu discipulo, que eu tenho contato, eu quero que o relacionamento comigo seja um lugar seguro, para o cara dizer assim, mano, meu sonho é esse aqui, será que dá? E eu digo, não sei, cara, mas vai, tenta, se der errado, estou aqui, tudo bem, você não vai se perder, vai se arrebentar, eu estou aqui, tá tudo bem, Jesus não vai embora, Ele não vai fugir, Ele não se decepciona. Sabe de uma coisa? Para alguém se decepcionar é necessário que a pessoa não conheça o futuro. Eu posso me decepcionar, porque eu não conheço o futuro. Eu posso esperar que você faça uma coisa, você vai lá e faz outra e eu fico decepcionado. Jesus conhece o futuro, brother, Ele não se decepciona. É uma coisa que é impossível dele sentir. Ele nunca olha para mim e diz, puxa, não esperava que o Rodrigo fizesse uma coisa dessa. Ele já conhecia todos os meus dias na hora que Ele me chamou. Está entendendo? Qual que é a água? Qual que é o pedido que te parece impossível, que te parece além das tuas forças, além do teu alcance? Queria te convidar nessa noite a ficar de pé e fazer o seguinte comigo, devolver para Jesus esse pedido. Talvez Ele esteja pedindo que tu se reconcilie com os teus pais. Ele está dizendo, filho, eu quero um copo de reconciliação aí da tua vida. Você olha para ele e diz, Jesus, mas eu não tenho isso dentro de mim, então pede para Ele. Talvez você é um cara que tenha muita raiva contida, presa aí dentro, você estoura com os teus filhos, você estoura com a tua esposa, você estoura no teu trabalho, e Jesus está olhando para ti hoje à noite com toda misericórdia, com toda mansidão. Ele está dizendo, filho, eu quero nessa noite, eu quero tomar um cálice, um copo do teu domínio próprio. Me dá aí um copo de domínio próprio. Mas você está entendendo que isso não é uma acusação, isso é um convite. É um convite para Ele colocar dentro de ti aquilo que Ele está pedindo de ti. Faz sentido? Eu queria que a gente tirasse só mais uns minutinhos na presença de Deus. E quem estiver dizendo assim, Senhor, eu quero água viva. Eu quero água viva. Eu quero abraçar que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente poder orar com vocês. Vem aqui na frente. Quem estiver dizendo assim, Jesus, faz dentro de mim, faz fluir de dentro de mim. Vou descer lá de novo, não vou ficar aqui em cima não. Abre a tua boca para beber da água viva nessa noite. Tudo isso que a gente está falando até agora, na verdade, é Jesus enchendo um cálice, um copo de água para te dar de beber. Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios. E há um rio que flui do meu interior, há um rio que flui do meu interior, há um rio que corre do trono de Deus. Oh, oh. Há um rio que flui do meu interior, há um rio que flui do meu interior, há um rio que corre do trono de Deus. Aquele que crer em mim,
como dizem as escrituras, do seu interior fluirão, fluirão rios. Creia, aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão, fluirão rios. E há um rio, sim, e há um rio que flui do meu interior. 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 E aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão, fluirão rios. Aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão, fluirão rios. Mente renovada, mente renovada, mente renovada sobre essa geração. Mente renovada, lavada pela água da palavra, lavada pela água da palavra, yeah. E a dúvida vai embora, a dúvida, o medo, a insegurança. Eu queria que você enxergasse aquilo que está acontecendo no teu espírito, no teu coração. A dúvida sendo carregada pela água. Enxerga uma onda da bondade de Jesus vindo sobre a tua mente e lavando, 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 lavando. E o medo vai embora, e o medo vai embora. A rejeição vai embora, a rejeição vai embora, a rejeição vai embora. E eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, cara. Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de paz, são pensamentos de paz,
São pensamentos de paz, são pensamentos de paz, e não de mal, e não de mal, e não de mal, e não de mal, yeah. Yes, o coração da Ramassondoi, Iranamassanda Ramassondo Ramasiquea, Iranamassea Ramassandai, Iranamandoia Ramassande Ramassuco, vida, 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 Sucora Ramassandai Ramasique, Iranamassande Ramassondoi, Shikere Ramassanda Ramassunto Ramasiquera Ramassandai. E eu vejo. Tenta aí. Tenta, vai, tem coragem, tenta. O máximo que vai acontecer é nada. É o pior que pode acontecer. Alguém está sentindo alguma diferença? Está sentindo mesmo? Está sentindo diferença? Mas alguém está sentindo alguma diferença? Tinha dor, agora não tem mais dor. Ó, um monte de mão levantada, gente, que top. Cadê? Alguém me conta uma história. Olha, outro lá, ó. É porque Jesus é de verdade, mano. É porque Ele não é de mentira, Ele é de verdade. Ele está dentro da gente. Eu não orei por ninguém, quem orou foi vocês, mano. Ah, meu Deus. Ele é bom, gente. Ele é bom. Tudo que Ele disse é verdade. E Ele olhou para a igreja e disse que nós íamos fazer obras maiores do que as dele. Mas é verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado por dar para a gente aqui para Aljava o presente de poder encerrar a nossa turnê em Fortaleza no meio desse povo lindo. Obrigado, Senhor, a gente te honra por essa noite. Em nome de Jesus.